Bom dia, igreja. Estão me ouvindo? Legal. Espero que todos estejam bem essa manhã. A gente vai dar então continuidade ao que a nossa igreja já tem estudado no começo desse mês. A gente está vendo então a epístola de 1 João. 1 João, então semana passada o Tiago entregou então até o versículo 2 do capítulo 2. E eu vou prosseguir então do versículo 3 até o versículo 17. Então a gente vai ler então 1 João 2, 3 a 17. Se você não ouviu a mensagem passada e nem a mensagem que o Franklin fez no primeiro domingo, acesse o nosso YouTube, Igreja da Trindade. Lá você vai encontrar não só essas mensagens, mas também outras mensagens de outras séries, tá? Queria agradecer o pessoal da produção, Tiago, Bruna e Rafa, que tem colocado as mensagens lá para o pessoal, tá? Então você procure lá que você vai achar o restante das mensagens. 1 João 2, 3 a 17. Se alguém do seu lado aí não tem Bíblia, ofereça a sua Bíblia para você ler junto com ele, para que juntos possamos investigar então o que João está querendo nos dizer essa manhã. 1 João 2, 3 a 17 diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a palavra não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinho, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Peço que você fique com a Bíblia aberta então nesse texto e ore por mim, para que a mensagem possa estar clara nessa manhã. Vivemos então num mundo muito individualista. As pessoas têm a tendência em se preocupar somente com seus problemas. E não é sem razão, estamos correndo para lá e para cá, correndo com trabalho, família, estudo, viagens. É raro às vezes que conseguimos parar para pensar sobre o nosso irmão, aquele que está do nosso lado. Se você que está aqui é igual a mim, com certeza se encaixou nessa opção. Mas isso não é o pior, podemos agravar nossa situação quando na correria do dia a dia negligenciamos o privilégio de conhecer mais a Deus. Vai ser impossível no nosso dia a dia amarmos mais o nosso irmão se não buscamos conhecer mais a Deus, sua vontade, seus preceitos, seus mandamentos. Espero que você essa manhã então seja despertado para essa urgência e espero que a palavra de Deus te convença disso. Vou só lembrar um pouco o contexto em que 1 João foi escrito essa epístola. A gente encontra então pelo menos 4 razões pelas quais João escreveu. A primeira razão a gente encontra em 1 João 1,3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Palavra-chave aqui, comunhão. Próxima razão encontramos em 1 João 1,4. Escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. Palavra-chave aqui, alegria. Terceira razão, em 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Palavra-chave, não pequem, ou seja, tenham santidade. E a última razão encontramos em 1 João 5,13. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna.
A palavra-chave aqui, então, vida eterna. E eu queria dividir esse trecho, então, de 1 João 2, 13 a 17 em 4 pontos. Eu quero que você fique com sua Bíblia aberta e acompanhe o desenrolar aí desses pontos. Investigue comigo aqui o que João está querendo dizer para nós. Ponto número 1, conhecer a vontade de Deus. Conhecer e obedecer a Deus. 1 João 2, dos versículos 3 a 6. Ponto número 2, o amor como estilo de vida. O amor como estilo de vida. 1 João 2, 7 a 11. Ponto número 3, confirmação de fé. 1 João 2, 12 a 14. E o último ponto, número 4, lutando contra o mundo. 1 João 2, dos versículos 15 a 17. E nesse primeiro bloco de versículos, estamos lidando com 2 possibilidades e com 2 contrastes. Número 1, aqueles que conhecem a Deus e aqueles que dizem conhecer a Deus. E a pergunta que já surge logo no início é: o que diferencia de quem conhece a Deus e de quem não conhece a Deus? Que mandamentos são estes? A resposta já está clara: aquele que obedece seus mandamentos. E a gente tem que se perguntar, quais são esses mandamentos? Quero que você abra comigo em Mateus 22, 36 a 40. Faça uma marcação na sua Bíblia, nesse bloco que a gente está lendo, e vamos abrir agora juntos. Mateus 22, 36 a 40. Mateus 22, 36 a 40. Aqui a gente está a uma semana da crucificação de Jesus Cristo, e o conflito então de Jesus e os líderes religiosos está no seu ápice. Então ele é questionado sobre esse assunto. A gente lê aí: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então a gente já começa a ver aqui então 2 aspectos do cumprimento da lei. O primeiro, o sentido vertical, o amor a Deus, e depois o sentido horizontal, o amor ao próximo. É interessante ver que essa nova abordagem de Jesus a respeito dos mandamentos, ele não descarta a lei. No final do versículo 40 a gente lê: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você não precisa abrir comigo, mas eu queria falar um pouco aqui sobre o decálogo ou os 10 mandamentos, e a gente consegue ver aqui os 2 aspectos, o horizontal, o vertical e o horizontal. Êxodo 23, não terás outros deuses além de mim, sentido vertical, amor a Deus. Êxodo 24, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou das águas debaixo da terra, vertical, o amor a Deus. E continua no versículo 5, não te prostrarás diante deles. Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor em vão. E assim por diante nos versículos 8, 9, 10 e 11. Sempre aqui, sentido vertical, o amor a Deus. Agora a gente vê o outro aspecto aqui, o sentido horizontal, o amor ao próximo. Versículo 12, honra teu pai e tua mãe. 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer coisa semelhante, ou que lhe pertença. Ou seja, vemos claramente quais mandamentos são estes. E Jesus aqui, ele reduziu, ou melhor dizendo, ele resumiu o decálogo em 2 mandamentos. Por isso que Paulo afirma em Romanos 3,10 que o amor é o cumprimento da lei. A gente não ama se a gente não segue os mandamentos. Encontramos também nesse bloco de versículos 2 palavras-chave que são opostas entre si. A primeira é mentira e a outra é verdade. No versículo 4 lemos. Você pode voltar lá e acompanhar comigo, por favor. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Se você fizer uma pesquisa rápida na rua, perguntando para as pessoas o seguinte: você acredita em Deus? Normalmente a resposta será positiva, principalmente aqui no Brasil, que é um país dito católico cristão. E você ainda pode fazer uma outra pergunta para a pessoa: você conhece a Deus? Talvez a maioria irá dizer que conhece Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. A questão em jogo aqui não é somente o conhecimento de Deus revelado por Ele mesmo através da criação, mas sim o conhecimento que se adquire de Deus a partir do momento que seguimos seus mandamentos. O que lemos ali em cima deve ser uma prática em nossas vidas. Só conheceremos a Deus se amamos Ele, Sua palavra, Seus atributos. E além disso, só assim amaremos o nosso irmão, como a nós mesmos. E aí está o resumo de todos os mandamentos.
Paulo, em sua carta em Tito, no capítulo 1, versículo 16, diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. No versículo 6, João diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso padrão. E isso influencia nosso dia a dia, ou deveria influenciar nosso dia a dia. Por exemplo, em nossas casas. Temos recomendações para isso. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Veja o padrão aqui. Esposa, respeitem seus maridos. O que a gente pode aprender então do ensino de João nesses primeiros versículos? Temos que nos esforçar em conhecer mais a Deus. De forma prática, nosso dia a dia devemos amar a Deus acima de qualquer coisa e amar nosso irmão como a nós mesmos. Eu peço que você tenha atenção agora para essa frase que eu vou dizer aqui. A obediência à palavra de Deus é prova de nosso amor por Ele. Eu vou repetir, a obediência à palavra de Deus é prova de nosso amor por Ele. O Isaac, mesmo bem pequeno, ele já entende que se ele não me obedecer, eu vou disciplinar ele, ou minha esposa. Ele ainda me obedece ela por obrigação e não por deleite. Ele ainda não sabe que aquilo é o melhor para ele. E a gente deve obedecer a palavra de Deus porque conhecemos a Deus e não por uma obrigação. O legalista, ele faz isso, ele obedece com a ilusão de que vai receber algo em troca. Ele obedece uma lista de exigências, querendo algo em troca. Mas nós cristãos obedecemos porque Deus nos amou primeiro e nos deu a vida eterna. E isso é um deleite para nós. Eu não sirvo minha esposa por obrigação. Eu sou o marido dela e preciso servir ela porque é minha obrigação como marido. Não, eu sirvo ela porque eu a amo. E isso nos leva ao nosso segundo ponto essa manhã. O amor como estilo de vida. O amor como estilo de vida. 1 João 2, dos versículos 7 ao versículo 11. Então, se conhecemos a Deus e seguimos seus mandamentos em amor, qual é o estilo de vida que o cristão deve ter? Note como ele começa no versículo 7, amados. Essa palavra é importante porque João está se dirigindo a um grupo específico, crentes professos, ou seja, ele já fez a distinção de quem é crente e de quem é incrédulo. No versículo 1 desse mesmo capítulo ele começa dizendo, meus filhinhos, o que demonstra o amor de João para com esses crentes, a afeição de João. E a primeira pergunta que surge logo quando lemos os versículos 7 e 8 é a relação entre o mandamento novo e o mandamento antigo. Dá uma olhada comigo aí, versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Versículo número 8. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Vamos tentar entender e desvendar a relação então que João faz entre o novo e o antigo. Abra comigo mais uma vez aí em João 13:34, por favor. João 13:34. Novamente, não perca o nosso bloco de versículos principais. E vamos ler rapidamente então João 13:34. Diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então no versículo 7, parece que João está fazendo uma relação com esse novo mandamento de Jesus Cristo descrito em João 13:34. Mas então por que no versículo 8 ele diz, no entanto eu lhes escrevo um mandamento novo? E aí, ele é novo ou ele é antigo? É um mandamento novo ou é um mandamento antigo? É ambos. Num sentido, ele é antigo porque eles já haviam aprendido antes. Desde o começo da caminhada cristã, eles têm sido instruídos a amar a Deus e amar o próximo. Você que está aqui essa manhã, pode se encaixar nessa situação. Você provavelmente já deparou com esses versículos na sua caminhada cristã. Você tem aprendido que deve amar a Deus e amar seu próximo. E João está dirigindo a cristãos e não a incrédulos. Ele sabia que aquelas pessoas já conheciam de cor esse mandamento. Eu aposto que você também conhece de cor esse mandamento. Eu aposto que você, que é cristão, frequentador assíduo das células e programações da igreja, também conhece. E é aí que entra a palavra novo, no sentido que deve ser renovado, relembrado. E não só isso, agora ele ocupa a posição de destaque nas nossas vidas. No versículo 8 lemos, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Ou seja, novo também em sua ênfase, em sua abordagem. Novo porque devemos trazer em nosso pensamento e prática diária. Como temos lidado com esse mandamento nos dias de hoje? Será que ele é novo para a gente? Será que a gente tem dado a devida atenção para ele? Será que temos dado ênfase no nosso caminhar diário?
Quando a gente está no nosso trabalho e sempre tem aquele chefe ou amigo que coloca a gente para baixo ou desafia a nossa fé, testa a nossa fé. Será que a gente tem colocado a prática do amor ao próximo nessas situações? Ou você está na faculdade e tem aquele colega da turma que é homossexual e você nem ousa chegar perto dele? Jesus amou todo tipo de pessoa. Lucas 15, 1 e 2 diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Será que as pessoas ao nosso redor estão vendo a verdadeira luz de Cristo em nossas vidas? Será mesmo? Será que através do nosso testemunho, as pessoas com as quais temos contato todos os dias, sentem nosso amor por elas e através desse amor, têm conhecido também o amor de Deus? Temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. 1 João 4,17 diz: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, porque no dia do juízo, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Ele coloca agora em oposição dois conjuntos de palavras que vemos nos versículos 9, 10 e 11. Eu quero que você me acompanhe, versículos 9, 10 e 11. Temos então dois paralelos aí. Luz e amor versus trevas e ódio. Luz e amor versus trevas e ódio. Então, se por um lado, Jesus Cristo é todo luz e todo amor, e aqueles que seguem seus mandamentos estão juntamente com Jesus Cristo na luz, aqueles que odeiam seus irmãos estão nas trevas, ou seja, não existe um meio termo, existe somente duas possibilidades. Não existe uma penumbra. Eu amo meu irmão, mas eu não amo meu irmão, mas eu também não odeio meu irmão, eu estou no meio termo. Olha agora a palavra que João usa no versículo 9 e no versículo 10. Eu quero que você faça uma marcação aí na sua Bíblia ou no seu celular. Versículo 9: aquele que afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Risca aí, continua. Versículo 10: aquele que ama seu irmão permanece, marca a palavra, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. E por que eu pedi para você dar atenção para essas duas palavras? Porque se você odeia seu irmão, você não vai para as trevas, você continua nas trevas, e isso é muito sério. Você precisa se questionar como tem sido seu agir para com seu irmão. Porque essa palavra continua, ou seja, permanece, ela dá a entender uma coisa, ela não dá a entender uma oscilação, e sim uma coisa permanente, ou seja, não há uma oscilação entre luz e trevas. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Provérbios 4,19 diz: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. Então o caminho dos ímpios é densas trevas. E eu pedi para você também marcar essa palavra permanece, porque é nosso consolo. Logo embaixo, uma palavra bem perto da outra, mas com aplicações e destinos totalmente diferentes. Em João 8,12, Jesus diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Será que temos julgado falsamente nosso irmão? Será que temos metido opiniões sobre ele de forma leviana e precoce? Será que temos praticado o exercício da oração por aquele irmão que por algum motivo temos dificuldade? Sabe, amigos, é libertador quando a gente começa a orar por aquele irmão que por algum motivo a gente tem dificuldade. E na minha experiência, na experiência de outras pessoas, quando você começa a orar por esse relacionamento, Deus age nesse relacionamento. Faça o teste. Outra pergunta, talvez uma das perguntas mais sérias para descobrir se você ama ou se você odeia seu irmão. Temos confrontado o pecado do nosso irmão em amor, a fim de que ele reconheça e abandone esse pecado? Ou estamos com medo de perder a amizade desse irmão e deixamos ele vivendo com esse pecado? Isso também pode ser prova de que se a gente ama ou odeia nosso irmão. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. No meu casamento eu tive o privilégio de um amigo muito próximo recitar esse versículo para mim, e por muito tempo a gente se admoestou um ao outro. Isso é uma bênção na vida do cristão. Por isso que nossa igreja também dá muita ênfase ao discipulado. Queremos crescer juntos e para isso temos que exortar uns aos outros. Você aqui que está aqui essa manhã tem demonstrado amor para com seu irmão de forma prática, ajudando ele a reconhecer seu pecado e viver em novidade de vida? Lembre-se desses dois contrastes: luz e amor, trevas e ódio. Ou você ama e permanece na luz, ou você odeia e permanece nas trevas. Na Bíblia temos diversos exemplos de amor prático. Você não precisa abrir comigo, eu só vou citá-los rapidamente. Lavar os pés uns dos outros, João 13,14. Preferir uns aos outros, Romanos 12,10.
ter o mesmo sentimento uns para com os outros, Romanos 12:16. Não julgar uns aos outros, Romanos 14:13. Admoestar uns aos outros, Romanos 15:14. Edificar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11. Levar os fardos uns dos outros, Gálatas 6:2. Confessar o pecado uns aos outros, Tiago 5:16. Veja quantos exemplos práticos a Bíblia nos mostra com relação ao amor ao nosso irmão. E isso nos leva então ao nosso terceiro ponto nessa manhã, confirmação de fé. Confirmação de fé. A gente encontra em 1 João 2:12-14. João aqui, ele não duvida da fé dos verdadeiros cristãos daquela igreja. Ele já fez a distinção daqueles que são cristãos e daqueles que são incrédulos. Então, se por um lado ele quer omitir a sua opinião acerca daqueles cristãos, o objetivo principal de João é lembrar a eles onde está a verdadeira segurança de sua salvação. E logo de cara aí a gente percebe então 3 grupos de pessoas. Você pode olhar comigo aí nos versículos 12-14. Temos 3 grupos de pessoas: filhinhos, pais e jovens. E as recomendações para esses 3 grupos a gente vê se repetindo por 2 vezes. Acompanhe comigo então. Primeiro grupo, filhinhos. 1 João 2:12 diz: eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Primeira parte de 1 João 2:14: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Agora para os pais, primeira parte de 1 João 2:13: eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Segunda parte de 1 João 2:14: pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Agora, recomendação para os jovens. Segunda parte de 1 João 2:13 diz: eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Terceira parte de 1 João 2:14: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Note também que João repete por 3 vezes a afirmação, lhes escrevo, e 3 vezes a afirmação, lhes escrevi. O que passa a ideia é que aquilo necessita ser repetido. Primeiro João escreve e depois ele confirma o que escreveu. Então qual era a ideia de João ao fazer a distinção entre esses 3 grupos de cristãos? John Stott diz que ele está indicando não as suas idades físicas, mas estágios em seu desenvolvimento espiritual, pois a família de Deus, como toda a família humana, tem membros de diferentes maturidades. Vale dizer que provavelmente João está referindo a uma igreja em Éfeso, ainda que a gente não tenha uma confirmação final sobre isso. Agostinho diz que é uma igreja situada na região da Babilônia. Independente de onde essa igreja está situada, o contexto parece indicar uma região muito pagã. João então se dirige a esses 2 grupos extremos da igreja em primeiro lugar. Primeiro ele fala para os filhos, ou seja, os novos da fé. Aqueles que estão experimentando pela primeira vez o perdão de Deus, reconheceram o senhorio de Cristo, se renderam aos pés da cruz e confessaram Jesus Cristo como seu único Salvador. Como essa igreja está situada num contexto muito pagão, os novos na fé podem ter lidado com todo tipo de pecado, talvez com pecados gravíssimos, ou até mesmo judeus legalistas que desfrutaram do perdão de Deus pela primeira vez. Para essas pessoas que João reafirma isso e lembra também de quem é todo o mérito. Eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados, graças a quem? Ao nome de Jesus. Amigo, amiga, você confessou Jesus Cristo como seu único Salvador? Você já colocou todo o seu fardo aos pés da cruz? Entregou completamente sua vida aos cuidados daquele que tem poder para salvar? Eu não sei qual contexto que você veio, quais pecados você estava mergulhado, mas uma coisa eu tenho certeza, como João diz, seus pecados foram perdoados. Mesmo que Satanás venha te dizer que isso não é verdade, mesmo que o desânimo na caminhada cristã bata na porta, lembre-se que seus pecados foram perdoados. Se alegre nessa certeza, agradeça a Deus por essa segurança em Cristo Jesus, amém? O segundo grupo que João se dirige aqui são os pais, aqueles que são mais maduros na fé. Ou seja, eles estão caminhando junto com Cristo há mais tempo e com isso têm o conhecimento mais profundo de quem é Deus. Eles conhecem quem é desde o princípio. Sabem que aquele que é poderoso para salvar, também é poderoso para sustentá-los na fé. Não só tiveram seus pecados perdoados, mas têm experimentado a graça de Deus no passar dos anos. E a gente pode reafirmar isso essa manhã. Você já tem seus pecados perdoados? Você tem caminhado com Deus todos esses anos? Lembre-se daquele contexto que está aqueles cristãos ali, por tudo que eles tiveram que passar numa cultura totalmente corrompida, e não é diferente hoje em dia. Não se esqueça, aquele que te sustentou ontem é o mesmo que te sustenta hoje. Pais, lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio.
E o terceiro grupo parece ser o maior da igreja, por isso que João deixa para o final. Eles experimentaram a salvação em Cristo Jesus e agora eles estão lidando com questões que dizem respeito à sua fé. E João afirma para eles: vocês são fortes, vocês venceram o maligno, vocês têm defendido a fé que professaram. E apesar de todos os ataques no trabalho, na faculdade, na família, vocês têm sido fortes. E essa força não vem de vocês, se depender da gente está totalmente à mercê desse mundo. E de quem que vem essa força? Vem da palavra de Deus. Note que aqui, vencer o maligno é simplesmente estar na palavra de Deus e não essa ideia de batalha espiritual que a gente vê hoje em dia. Você tem se esforçado em conhecer a Deus através de sua palavra? Você ainda crê que a palavra de Deus é poderosa e relevante nos dias de hoje? Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Busque conhecer mais a palavra de Deus, se fortaleça com ela. Veja como é legal então essa evolução que vemos aqui no pensamento de João. Seus pecados foram perdoados pelo mérito de Cristo Jesus. Vocês venceram o maligno através do conhecimento de Deus, através de sua palavra. Deus te sustenta por toda a caminhada e por toda a eternidade. Em qual momento da caminhada cristã você se encontra? Se você é um novo convertido, não esqueça, seus pecados foram perdoados. Agora busque conhecer mais a Deus. Se você tem vencido o maligno, lembre-se que aquele que te dá força é a palavra de Deus. Se esforce para conhecer mais a Deus. E se você que já tem um conhecimento mais profundo a respeito de Deus, lembre-se, Ele te sustenta e não suas próprias forças. E isso nos leva então ao nosso último ponto, lutando contra o mundo. Lutando contra o mundo. A gente vê em 1 João 2, dos versículos 15 a 17. Vamos só lembrar então a evolução do pensamento aqui de João. No ponto número 1 então, sabemos que conhecemos a Deus se obedecemos seus mandamentos. Levou para o ponto 2, agora que conhecemos a Deus, podemos amar nosso irmão, e esse amor se torna um estilo de vida. Joga para o ponto número 3, se amamos a Deus e a nosso irmão, temos confirmação de fé e caminhada cristã. E só com Deus, e só com o amor de Deus confirmado durante a nossa caminhada, que podemos agora seguir o que João nos recomenda no versículos 15 a 17. Leia comigo, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, apesar de nossa fé ter sido afirmada, como a gente viu no ponto 3, as tentações ainda não se encerraram. Vemos 2 paralelos nesses 3 versículos aqui. O primeiro paralelo é o amor ao mundo versus o amor a Deus. E o segundo paralelo, vida terrena versus eternidade. Primeiramente eu gostaria de fazer a distinção entre o amor ao mundo que vemos nesse versículo e o amor ao mundo que vemos em João 3,16. Aqui lemos, não amem o mundo. Em João 3,16 diz, você pode repetir comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para vocês acordarem um pouco. Então, se tratando de mundo, o que devemos amar e o que não devemos amar? Resposta, devemos amar o pecador, devemos pregar o evangelho da cruz para ele. E o que não devemos amar? Todo o sistema caído, toda a sua corrupção, tudo que nos afasta de um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Em Tiago 4,4 lemos, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Lemos também em Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Mas em João 17,15 lemos, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, ou seja, estamos no mundo, essa é uma realidade. A questão aqui não é estar ou não estar no mundo, mas sim como você se relaciona com o mundo. João descreve 3 marcas fundamentais que encontramos no mundo, então. Você pode acompanhar comigo. A primeira é a cobiça da carne, ou seja, nossa natureza
nossa própria natureza caída e pecaminosa, que milita para nos afastar das coisas que são de Deus, que nos impedem de crescermos espiritualmente. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, se por um lado você foi salvo por Cristo Jesus, por outro lado, ainda há uma luta contra o pecado que existe dentro de nós. Número 2 aí, a cobiça dos olhos. Aquilo que vemos ser pecado, mas de alguma forma nos tentam com a ilusão de satisfação. Podemos lembrar do exemplo de Eva, que viu do fruto proibido e foi agradável aos seus olhos. Ou o olhar lascivo de Davi quando viu Batseba. Você que é homem, está aqui essa manhã, como você lida com as tentações sexuais? Quais são os escapes que você tem usado para fugir desse tipo de tentação? Número 3, ostentação dos bens. O orgulho de mostrar aquilo que você é, para que você possa ser aplaudido e tomar o lugar de Deus. O orgulho de achar que você é autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu estou bem comigo mesmo. O orgulho de tentar ocupar o lugar que só é de Deus. Irmão, você não é tudo aquilo que você pensa ser. Não coloque sua posição, status, notoriedade como ídolo na sua vida. Risby diz: qualquer coisa na vida do cristão que o faz sentir menos prazer no amor do Pai e menos desejo de fazer a vontade do Pai é mundana e deve ser evitada. Eu vou ler novamente. Qualquer coisa na vida do cristão que o faz sentir menos prazer no amor do Pai e menos desejo de fazer a vontade do Pai é mundana e deve ser evitada. Agora a pergunta que eu faço aqui: qual o chamado para o cristão em meio a tudo isso que vimos nesses últimos versículos? A gente lê no versículo 17, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, qual que é o resultado de abraçar esse chamado? Vida eterna. A gente teve aqui então 4 pontos para chegar nesse final maravilhoso que é a vida eterna. O ponto número 1, sabemos que conhecemos a Deus se obedecemos seus mandamentos. Agora que conhecemos a Deus, podemos amar nosso irmão e esse amor se torna um estilo de vida. Ponto número 3, se amamos a Deus e a nosso irmão, temos a confirmação de nossa fé e caminhada cristã. E agora no ponto 4, a gente aprendeu que nossa caminhada cristã nos faz vencer o mundo. E apesar de todos os desânimos, desafios, adversidades, o nosso final é certo: vida eterna, se realmente fazemos a vontade de Deus. E você que está aqui essa manhã, você precisa decidir se vai viver apenas em função do presente ou se vai viver para satisfazer a vontade de Deus e viver para sempre. Eu quero encerrar essa pregação com alguns desafios para a nossa igreja hoje. 4 desafios. Primeiro é: busque conhecer a Deus. Volte para o arroz e feijão, ou seja, oração e leitura da palavra de Deus. Se você ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu único Salvador, não deixe para amanhã. Ore para que o Espírito Santo te convença do seu pecado. Entregue sua vida e seu futuro nas mãos daquele que é desde toda a eternidade. Número 3, ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame seu irmão também. Faça um propósito de orar mais para o seu irmão. Ore para que Deus te dê mais oportunidade de pregar o evangelho ao próximo. Confronte seu irmão quando ele estiver em pecado. Lembre-se de que ponto número 4, lembre-se de que aquele que te salvou tem poder para te sustentar na caminhada cristã. Deposite toda sua confiança somente nele. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque temos uma certeza da vida eterna. Nós conhecemos a Ti. Temos também a confiança de prosseguir na caminhada cristã. Apesar de todas as dificuldades, ó Pai, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos mantido, graças ao Teu nome. Temos vencido o maligno, ó Deus, graças à Tua palavra. E o Senhor tem nos sustentado, Deus, e nos levado para a vida eterna. Se tem alguém aqui essa manhã que não Te conhece, ó Deus, que o Senhor possa derramar Teu Espírito Santo e possa convencer essa pessoa do pecado, que ela possa voltar para a cruz, reconhecer seus pecados, ó Deus, reconhecer que Tu é o único de louvor. Eu Te peço misericórdia, Deus, para não só nós, mas para todos aqui, que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Deus, dando Tua graça e misericórdia. E isso oramos em nome de Jesus. Amém.